Olá, gente, muito boa noite. Estamos aqui no Talk to Me do MV Media Studio. E antes de mais nada, eu queria falar a respeito de como é importante nós falarmos, abordarmos o assunto sobre ciências embasado em evidências. Porque nada mais nada menos que nós estamos agora inundados numa onda, um tsunami de fake news. E nunca foram assim, elas nunca foram tão longe e nunca estiveram tão perto da gente. O mercado de trabalho em geral anda saturado e, assim, o número de profissionais que buscam obter lucro com práticas e tratamentos sem bases científicas também. Todos os dias, receitas, poções, fórmulas mágicas sem amparo da ciência proliferam no universo online. Pistas falsas que induzem ao erro, intoxicam as informações, adoecem o debate e, em última instância, prejudicam a saúde e o bem-estar das pessoas. Assim como nosso organismo necessita de uma nutrição adequada, nosso conhecimento também precisa ser alimentado com conteúdos cientificamente comprovados. Por isso, estamos aqui muito honrados pela presença dela, que possui graduação em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em ciências de alimentos pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo e titulada nutricionista esportiva pela International Society of Sport Nutrition. Apesar de tantos títulos, a certeza que nada sei como Sócrates faz termos o desejo do conhecimento e nunca pararmos de buscá-lo para agregar valores à nossa trajetória. Assim vejo Natália Eudes. Seja muito bem-vinda ao Talk to Me do MV Media Studio, Natália. Ai, obrigada, Marcela. Adorei essa introdução, adorei, maravilhosa. Obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui. Só faltou uma coisinha aí nos títulos: Campo Grandense. Mangueirense. Mangueirense também. Campo Grandense e Mangueirense. Campo Grandense raiz, Natália. Raiz, Nasceu nascida na Nossa Senhora do Carmo. Ih, igual a mim. Nascida e criada. Então, assim, gente, eu queria dar voz aqui, o nosso programa dá voz às pessoas que são de Campo Grande e temos uma potência imensa de profissionais qualificados aqui, que vocês podem vir. Quem está aí em casa assistindo e queira falar também sobre o seu trabalho, se está fazendo uma dissertação, se está fazendo alguma tese, quer falar alguma coisa sobre ciência, os microfones estão abertos do estúdio para o Talk to Me. Vem fazer parte daqui, falar um pouco, desmistificar um pouco da Nutelada que está por aí. Tá bom? Boa noite, Natália. Marcela, então, obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui. E vou dar um alô também para o pessoal que está de casa, que está assistindo. Então, os pacientes, amigos. Vai ser muito bacana a gente conversar um pouquinho, né, sobre nutrição, sobre saúde, na verdade. E assim, você fez essa introdução aí falando sobre fake news. Acho que a gente vai acabar conversando porque é um tema muito quente dentro da nutrição, né? Então, a nutrição é uma ciência muito dinâmica, a gente tem novos conhecimentos, a gente tem a todo momento notícias. Então, assim, na minha rotina de trabalho, na minha prática clínica, sempre tem, assim, com a maioria dos pacientes, um pedacinho da consulta. Para alguns é um pedacinho, para outros é um pedação, porque às vezes eles trazem de casa muitas dúvidas. Tipo, Natália, vou te aproveitar e tirar uma dúvida. Eu ouvi que sucralose faz mal. Aí me mandam também, além de perguntar na consulta, me mandam mensagem, mandam no WhatsApp. Então, assim, eu tenho visto uma difusão muito grande de conteúdo não científico, empírico, que tem ali algum fundamento comercial por trás. E isso acaba, de fato, confundindo as pessoas, né? Ou seja, em vez da informação poder ser uma ferramenta para as pessoas estarem buscando mais saúde através das práticas alimentares, as pessoas acabam ficando muito confusas. E, às vezes, assim, é tanta informação, o que eu achava que era bom não é. E então, enfim, acaba até fazendo com que as pessoas acabem abandonando práticas saudáveis, pensando que, é muito confuso. Então, não vou fazer nada disso, não vou, sabe? Então, atrapalha muito, principalmente o trabalho de nós, profissionais de saúde, né? Você também é profissional de saúde.
realmente com tanta informação falsa, É né? verdade. Aí, às vezes, pega uma pessoa muito, assim, muito famosa, etc. Aquela pessoa fala e aquilo vira uma verdade absoluta. Às vezes vem perguntar pra gente, a gente tenta desmistificar aquilo, mas é difícil, porque é um paredão. Então, por isso que a gente deu a abertura, esse espaço para falar que a gente lê, a gente estuda. E mesmo assim, às vezes a gente está estudando alguma coisa, vem uma outra linha de pesquisa já caindo por terra aquilo que a gente tanto acreditava. Por isso que a gente vive estudando e assim. Sei que nada sei, a gente sempre está em busca, não é, É Natália? verdade. Natália, como nutricionista e professora, como você se sente vendo tanta profusão dessas informações falsas sem um respaldo da ciência? Como que você vê esse cenário que está acontecendo agora? Então, assim, vou fazer um paralelo com a indústria farmacêutica e com a Claro. medicina, né? Por exemplo, para entrar um medicamento novo, para um medicamento novo ser aprovado e começar, né, iniciar a comercialização, geralmente a pesquisa dura uns 10 anos. Então, assim, essa área de você pegar um fármaco novo e colocar na prateleira da farmácia demora. E a ciência da nutrição, os alimentos, enfim, a gente tem o uso tradicional, a gente tem a aplicação em diferentes povos, e é muito comum você ter, às vezes, assim, um artigo científico, pode até ser que venha da ciência, pode Uhum, até ser que esse conteúdo ele venha da ciência e dali ele vai sendo maquiado uhum. para ser vendido como, o novo milagre, né. Sim. E isso demora dias, semanas, né, assim, é muito rápido. Então dentro da ciência da nutrição, acho que as novidades, elas aparecem muito rapidamente. Isso acaba fazendo com que a gente tenha, assim, é difícil você ficar desmentindo tudo que é fake news, né. Uhum, E em relação a fake news, assim, tem uma eu assisti um vídeo de um grupo de professores da USP, e eles falam assim, falaram uma sobre fake news na saúde, né, uma frase que eu gostei muito. Até a gente pode pegar o paralelo que você falou de influenciadores digitais, uhum, né. Então, aquilo eu gosto daquilo que ele ou ela fala, então deve ser verdade. Então, assim, a gente pode pegar um alimento milagroso, né? Então, comer 8 ovos por dia emagrece. E aí, quando isso vem de uma influenciadora ou de um influenciador digital que tem milhões de seguidores, né? Então, nossa, eu gosto do que ela fala, eu gosto do que ele fala, então deve ser verdade, né. E uhum, aí você acaba, atribuindo ali um valor de verdade, e não só você, muitas pessoas. Então você coloca a informação, uma massa de pessoas vai ter a mesma impressão de verdade que você teve, e aí você tem esse senso de verdade coletivo. E aí aquilo vira uma verdade mesmo, né, porque tem é muitas verdade. pessoas acreditando naquela informação que está na boca daquela pessoa. Então hoje a gente vê na área da saúde muitos influenciadores que trazem esse tipo de informação, assim, que às vezes tem algum fundo comercial por trás, né. Eu acho que, assim, é super importante a gente sempre checar a fonte. Então, por exemplo, como professora, né, que você falou, eu dou aula hoje em graduação e em pós-graduação, né? Na graduação do curso de nutrição e na pós-graduação. É, nós, profissionais de saúde, a gente vai pautar ali a nossa conduta profissional, né? O que que eu faço com o meu paciente? A gente tem diretrizes, geralmente essas diretrizes elas são publicadas pelas sociedades. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem diretrizes em relação à saúde da criança. Uhum, Então, a Sociedade Brasileira de Obstetrícia tem diretrizes em relação à saúde da mulher. E aí a gente vai buscar isso, né? sim. Então, a gente vai se pautar nos artigos, artigos que sejam válidos, que aí a gente tem artigos que fazem pesquisas grandes, meta-análises. A gente deve aprender durante a faculdade, todas os cursos da saúde deveriam ter essa base para a gente saber diferenciar uma informação técnica científica de uma informação que não é.
E isso na faculdade, a gente deveria aprender em bioestatística, que ninguém curte muito, né? Eu, Eu, pelo menos. eu até que gostava. Eu Ai, tive, eu gostava, eu eu acho gostava. que a minha bioestatística foi o quê? No segundo período, eu tinha pânico do professor. Nossa, foi Ah, traumática. o minha foi no segundo também. Foi traumática. Matemática no primeiro e segundo, bioestatística. É. E epidemiologia, né? Na nutrição a gente tem também epidemiologia, pelo menos assim, eu tive, né? Uhum. Então, na graduação foram duas disciplinas que, assim, elas ensinam a gente a ter o calibre de saber diferenciar e saber entender os diferentes estudos, as diferentes técnicas de estudo. E depois, na pós-graduação, foi metodologia de pesquisa científica, que é uma disciplina também maravilhosa, que eu falo que assim, a gente leva para a vida, É, né? eu amo. Porque a gente leva assim, a gente aprende a ter um olhar de saber diferenciar e saber, não, peraí, isso daqui é isso mesmo, é verdade absoluta, né? Uhum. Então, acho que buscar a fonte é muito importante. E a gente tem fontes, né, para que a gente possa buscar informação, para que a gente possa. E assim, tá o tempo todo disponível para estudar, né? Eu acho que é isso também, Eu né? acho que também é um pouco do panorama que tá das pessoas que estão estudando, vamos falar dos graduandos aí, as pessoas não têm questionado muito. Eu, na minha faculdade, eu aprendi a questionar. Até o professor mesmo. O professor tá falando aquilo não era exatamente a verdade absoluta. Por que que ele tá falando? Quais são os estudos? Tanto é que ele trazia vários artigos para mostrar, para defender a linha, mas ele também fazia, olha, mas o fulano de tal está estudando essa linha aqui, mas tem essa linha em contrapartida que tá, né? Eles acabam fazendo a gente pensar e questionar. Eu acho que hoje as pessoas querem muito tudo muito pronto. Não se questiona, já vem com uma fórmula pronta até os próprios graduando essas pessoas assim. Mas ainda mais as pessoas que são leigas, né? Que vão acreditar justamente em pessoas que estão assim. Eu vejo na minha área, na parte da odonto, como que tá difícil realmente ver as pessoas virem realmente com senso crítico Uhum. científico, né? Vem com aquela fórmula pronta. E não vem com, a pessoa tem que pensar, chegar e ver realmente esse estudo, tá? Como que esse estudo? Carvão ativado vai deixar o dente daquela pessoa branco, que igual está aparecendo nas redes sociais? Óbvio que não, a pasta de dente, o creme dental com carvão ativado não vai fazer aquilo nunca, gente. Aquilo são facetas de porcelana, nem de resina. São porcelanas. Então, o senso crítico para olhar, ver uma gengiva, no meu caso, ver uma gengiva se tá saudável ou não tá. A pessoa tem que ter essa coisa aguçada e procurar saber o porquê daquilo, por que que mudou, por que que nós estamos buscando, enfim. Trabalhar com iniciação de científica, a pessoa se embrenhar, quem está na graduação, eu acho que é o caminho. Você vai lá, você faz a sua, ou quem faz prova para ser acadêmico bolsista, né, ou não, procura fazer a parte de iniciação científica, apesar da faculdade, eu acredito que até hoje ainda tem ainda pré-requisito para você se formar, fazer um pouquinho disso daí, né, da parte da iniciação, não sei. Eu não sei, na minha graduação, né, eu fiz 3 anos de iniciação científica, eu É. morei no laboratório e foi muito Hum. gostoso para mim, porque assim, eu comecei a fazer iniciação científica no segundo período. Olha, que Então, quer legal. dizer, na verdade, antes de começar a estudar as Você disciplinas já estava lá. profissionais, eu já estava aprendendo, já estava na bancada, fazendo experimento. Então, foi muito gostoso, assim, A foi um gente novo muda, mundo. muda, a cabeça da gente muda. Eu também, eu adorava ficar nos laboratórios da FRJ, fiquei na fisiologia lá, né? Fiquei 2 anos lá. E também como é maravilhoso, como me mudou. Isso na biologia ainda, né? E como me fez pensar de forma diferente como dentista. Uhum. Me moldou ser uma pessoa hoje questionadora. Porque é isso, é o que você falou, a gente ser questionador e refletir, a gente leva isso para nossa vida, né, Marcela? Por Uhum, exemplo, eu vejo, né, meu filho tem 4 anos e quando eu engravidei, eu busquei muitas coisas que, assim, era justamente a questão de ser questionadora. Por exemplo, eu busquei um parto natural, eu busquei uma médica que pudesse me ajudar uhum. nessa minha empreitada. Mas assim, lia muito, estudava muito, quer dizer, acabava assim, estudando as coisas que eu precisava para o meu trabalho, Aham. né? Mas também estudei muita coisa ali sobre, porque é isso, eu queria conhecimento, mas assim, conhecimento verdadeiro, um conhecimento baseado em evidência científica, né? Sim. Então, acho que a gente acaba levando para a vida, para vários aspectos, né? E é isso, assim, por exemplo, a gente estava falando sobre fake news.
é uma fake news que tem uns anos, mas você já deve ter ouvido falar. Agora não se fala muito mais, de nós da Índia. Lembra dessa Hum. febre? A titia é velha, né? Ah, Eu sou. a titia tem minha idade. Não, a titia, ó, a titia da época da ração humana. Isso aí, olha, era Ah, 2000 e, sei lá, eu lembro da ração. 2012, 2010, né? Uhum. Então a nutrição já teve várias fases, né? Aquela fase bitolada do chá verde, aí depois a ração humana. A nós da Índia acho que tem menos tempo, acho que deve ter uns 7 anos, assim. Mas a nós da Índia era uma loucura, Uhum. porque acho que tem menos. Eu lembro que eu fui buscar um Pegmonte, acho que para um aniversário meu, na Uhum. casa de uma moça. Eu ia lá, pegava o material, levava para o local da festinha e depois ia lá devolver, né? E aí eu tava lá, ela tava separando as minhas peças, aí chegou uma pessoa assim numa residência, um bairro residencial. Chegou uma pessoa, tocou a campainha. Ah, fulana, né? Não vou falar o nome dela. Uhum. Fulana, você tem a sementinha? Ah, tenho. Aí, Marcela, ela foi lá, pegou a noz da Índia. Ela vendia noz da Índia, assim, no portão, sabe? Era a vendedora de noz da Índia do bairro. E aí, Meu ela Deus do ali céu. dando as orientações, sabe? Dando toda a prescrição. É a pessoa titulada, né? Em Não, nós tem eu, título em nós da Índia. olha, ela ali, olha, aí você tem que comer, sei lá, 1/8. E ela E explicando. você prestando atenção naquilo, meu E eu Deus. assim, não, porque é bom, né, a gente ver, porque a gente tem que ver a realidade, né? Sim, Porque sim. senão a gente fica ali naquela bolha que todo mundo tem metodologia né? Tem clínica baseada em evidência, né? E não é, né? Não Não, não, é. não, não. Eu fiquei ali, a paisana ali, olhando assim, falei, gente. Bom, nós da Índia agora deu um sumiço, porque assim, é altamente tóxico, né? Então, na verdade, ela causa, digamos assim, né, um emagrecimento. Hoje em dia, acho que você nem encontra para vender, porque ela causa um processo inflamatório intestinal bizarro, assim. Hum, Então, quer dizer, aquela pessoa vai ter diarreia, sim. e só que isso pode complicar, né? Principalmente para pessoas que já têm uma suscetibilidade. Então, a pessoa que já tem ali, às vezes, o intestino inflamado, e aí começa a fazer uso de uma substância porque ela é tóxica mesmo, né? Uhum. E, enfim, tiveram quadros graves, e aí isso começou a ser disseminado dos riscos, e aí a Anvisa e os órgãos fiscalizadores começaram a cair mais em cima, fiscalizar lojas que vendiam clandestinamente. Então, assim, quer dizer, você começa a ver o dano na população, e aí os órgãos fiscalizadores, né, falam assim, nossa, a gente tem que tomar uma providência. É desse jeito, né? Sim, sim. Ó, eu vou fechar aqui a live agora aqui do Ah, isso, Instagram. vamos. Gente, então vai lá pro YouTube, tá? Galera, a gente tá saindo aqui do Instagram. Estamos para o YouTube. O link está na bio do MV Media Studio, tá no da Natália também. O chat vai estar aberto para quem quiser fazer perguntas para Natália. Ela vai estar lá respondendo. Deixa eu encerrar Pronto. aqui. Aqui também já foi. Deixa eu encerrar. E vamos que vamos. Então, assim, você como professor, então você acaba orientando os seus alunos. Eu sou sua paciente, né? Enfim, a Natália me salva, gente. Basicamente assim, a Natália é minha salvação. Eu sei como você orienta seus pacientes, mas você também orienta seus alunos para ter esse senso crítico, não é? Para saber identificar esses falsos conteúdos que estão sendo disseminados por aí. Você não faz isso? Com certeza. E assim, isso é muito importante até para que novos, porque eu sou apaixonada pela nutrição, né? Assim, escolhi para minha vida, para minha profissão, como vocação. Então, assim, o meu papel para eu conseguir exercer o meu ofício, a minha profissão, de uma forma que vai agregar e trazer benefícios para a sociedade de uma forma geral, é que os meus colegas de profissão também estejam imbuídos em fortalecer a profissão, né? Eu acho que isso é muito importante, por isso que é muito importante dentro ali das profissões, os profissionais, Uhum. os colegas de trabalho estarem muito unidos. E isso, quando a gente fala de uma sala de aula de graduação, né, que é também a minha vivência, é muito importante. Por exemplo, tem um aspecto que é a questão de esconder protocolo, Uhum. né? Não só na nutrição, outras áreas, né?
que tem uma ideia que assim, olha, eu tenho um tratamento e ele é um método, cada um usa de um jeito, né? Eu tenho um método, um protocolo, um tratamento, e ele traz ótimos resultados, mas assim, só eu que tenho esse método. Uhum. Gente, isso não existe. É, Isso porque não a existe. pessoa não é dona dona do saber e fica guardando para si, né? Sim, Todo exatamente. pesquisador quer fazer passar, disseminar o conteúdo dele, a verdade, né, para todo mundo, que Com certeza. cada pessoa saiba mais. É, com certeza. Então isso não existe. Quer dizer, se existe um método que, por exemplo, é uma alimentação que vai auxiliar na redução do colesterol. Puxa só um Isso. pouquinho aqui, amiga, o microfone. Seu microfone para você mesmo. Ah, tá bom. Isso. Vira aqui assim, ó. Isso, Assim foi? perfeito, Ah, perfeito. show. Vai, vamos. Então, assim, por exemplo, uma alimentação que vai ajudar o paciente a reduzir o colesterol. É, Enfim, se eu vou trabalhar ali com uma linha de estratégia de aconselhamento nutricional que vai ajudar esse paciente a melhorar essa parte clínica dele em relação ao colesterol, bom, colesterol alto é fator de risco para diversos problemas graves de saúde, né? Então, hoje, Sim. inclusive, a gente sabe que no sistema de saúde, né, a gente pensando assim, sistema de saúde, Uhum. a gente tem ali aqueles tratamentos de alta complexidade, que eu tô falando o quê? De infarto, derrame, Uhum. que tem o aumento do colesterol como um fator deflagrador daquele problema. Então, quando a gente fala de reduzir colesterol, é uma questão clínica super importante. E aí, enfim, não existe assim, eu tenho um protocolo para redução de colesterol, e isso é misterioso, isso é exclusivo, só a Natália Eudes que tem, e é isso. Isso não existe. Porque Uhum. quando a gente fala de nutrição baseada em evidência, clínica baseada em evidência, a gente vai compartilhar o conteúdo, o saber e vai publicar, né? Então, se você trabalha em grupo de pesquisa, em instituto de pesquisa, você vai publicar ali aquele bom resultado. Isso vai ser validado E estatisticamente. vai vir pessoas ali também estudando para ver se aquilo é verdade, É, né? Vai ver uma exatamente. galera vindo em cima, não falou, mas vamos ver se aquilo é verdade ou não, aquele artigo. É assim, sai um artigo novo, vamos ver o que que ele fez, não é assim que É, com funciona? certeza. É. Então, assim, às vezes, agora, por exemplo, na questão de emagrecimento, claro, essa fala encanta as pessoas, né? Então, Todo assim, mundo quer emagrecer, gente. Nem que seja e 1 quilo, 2 quilos, 10. Todo mundo quer. Ai, eu quero emagrecer um pouquinho. Ninguém tá falando que tá super bem. Aí o pessoal fica logo assim, com magia naquela fala. Faço emagrecer a pessoa 10 quilos em um dia. com Tipo isso. Aí a certeza. pessoa vai, né? Meu Deus, ele faz, tem mágica, efeito mágico. Pois é, e as pessoas acreditam muito nesse encantamento do emagrecimento, né? Por Uhum. exemplo, vamos supor, né? Duas amigas se encontram, não se veem há um tempinho. Nossa, como você emagreceu? Sempre a pergunta é essa: É o que que verdade. você tomou? Sim. Porque as pessoas querem aquela poçãozinha O mágica. imediatismo, né? Querem logo. O que que você fez? A pessoa se esmerou ali pra emagrecer e tal, fez o acompanhamento perfeito. Não, mas a pessoa quer remédio, quer poção mágica, né? Quer a tal da nós, quer qualquer coisa, Uhum, né? É com assim que funciona. com certeza. Então, assim, tem esse encantamento, né? Quer dizer, a população, a sociedade, as pessoas, elas buscam esse resultado imediato, esse resultado ali, assim, meio passivo, né? Que o paciente fica meio passivo no processo. E acabam realmente dando voz a profissionais que buscam, que vão, bom, se eu colocar essa estratégia, eu vou atrair pessoas que buscam isso, né? Então você acaba tendo essa condição de eu tenho um tratamento, um método, um protocolo, e as pessoas acabam se encantando ali com isso. O que que eu tenho visto na prática, né, Marcela? Assim, por exemplo, remédios para emagrecer. Quando eu comecei a atuar em consultório, foi em 2005, né, até agora, nesses 18 anos, a indústria farmacêutica evoluiu muito, Uhum. muito. Inclusive, a gente está numa fase agora, assim, super importante em relação a essa questão de medicamentos para emagrecimento, né? Ainda off-label, que são os inibidores de GLP-1, que são as canetinhas, os Sim. injetáveis, né? Já tem também versão oral, mas liraglutida e outros medicamentos.
Então, assim, de fato, hoje a gente tem opções de medicamentos, tratamentos farmacológicos que ajudam no processo de emagrecimento, que são mais eficientes do que eram há 18 anos atrás, há 15 anos atrás, com certeza. Mas mesmo assim, hoje até vi uma publicação de um médico, o Dr. Bruno Halper, que ele é da USP, ele é maravilhoso endocrinologista, e ele estava dando um exemplo de um paciente que tomou um desses remédios, que é caríssimo, né? É tipo Uhum. R$ 1.000 por É tipo isso mês. mesmo. É. E ele tomou e emagreceu e parou de tomar o remédio e engordou de novo. E aí o doutor Bruno colocou assim: bom, primeira conclusão que eu faço, o remédio faz efeito. Uhum. Porque, na verdade, a pessoa, o paciente, né, ele relatando, o paciente tomou, perdeu peso, parou de tomar, engordou. O remédio em si, ele faz efeito, mas a obesidade ou, enfim, o sobrepeso é uma doença, é um processo, é uma adaptação ao meio. E aí, se você entende que é só uma doença, você vai buscar um remédio para tratar. Uhum. E na prática a gente vê que não adianta, né? Não. Então, eu atendo várias pessoas, por exemplo, semana passada mesmo atendi um paciente que se consultou com uma dessas clínicas que tem esses protocolos, e aí vem tudo junto. Revolucionários, É, etc, e aí né? vem médico, é É o combo profissional, nutricionista, né? aquilo tudo O carro ali, alegórico profissional, né? Tem aquilo toda a tudo. ala né? Tem por Aquilo alas. tudo. Aham. E aí, assim, enquanto estava fazendo o tratamento, emagreceu, mas depois recuperou o peso perdido, né? Então, na verdade, assim, o nosso metabolismo, ele vai ter o nosso peso máximo como referência. Então, isso é uma questão que as pessoas, os pacientes, eles vão amadurecendo quando fazem uma reeducação alimentar sincera, quando fazem uma reeducação alimentar ali, pé no chão, dentro da minha realidade, dentro do meu biotipo. Mas, de fato, quer dizer, se você. Ah, não, Natália, eu já pesei 100 quilos. Fala, então, o teu metabolismo, ele vai brigar com você para voltar lá para os 100. E aí você é que vai colocar ali os pingos nos is ali e vai entendendo, né? Então, a pessoa que já atingiu em algum momento da vida o sobrepeso e obesidade, ela vai entender que o metabolismo dela, ele vai tentar levar ela para aquele lugar. E como conduzir a vida? Conduzir a vida trazendo a realidade da alimentação balanceada no dia a dia de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma agradável, com a disciplina positiva, de você pensar que você está se alimentando bem, não só para você manter o peso que você perdeu ou perder peso, mas que uma alimentação balanceada ela tem ação anti-inflamatória, faz bem para as nossas articulações, faz bem para o nosso cérebro, faz bem para nossa pele. Então, hoje eu tenho trabalhado muito isso com os pacientes, né? Se a gente entender o que de positivo eu ter uma rotina de alimentação saudável pode agregar para minha vida, que não é só perder quilos, não é só trocar guarda-roupa, Uhum. também. Mas eu vou dormir melhor, meu intestino vai funcionar melhor, minha pele vai ficar melhor. Outras questões a gente consegue. Eu tenho uma doença autoimune, a gente consegue melhorar doenças autoimunes com o perfil alimentar, com os suplementos específicos que vão de encontro àquela necessidade clínica, né? Uhum. Eu acho que, assim, o perder peso na questão da nutrição é uma consequência, sabe? É consequência do bem-estar que ele tá fazendo para a qualidade de vida dele. Essa luta realmente com a balança, que a gente diz do ganhar e etc., vai ter que ser constante, porque, como você mesmo falou, o organismo dele tá acostumado a ter aquele peso, né? Então vai ser constante. Então tem que ser sempre vigiando. É óbvio que nós somos seres humanos, uma hora a gente tá bem, a outra hora tá mal, e isso o nosso apetite também oscila e etc. E vale a pena a gente pensar que a gente tem que ter também profissionais juntos com a parte da nutrição, também tem médicos que ajudam, psicólogos, etc., que vão dar um amparo para aquela pessoa conseguir num momento difícil, por exemplo, pandemia passou aí, a gente vê uma galera que ficou com ansiedade. O que que esse transtorno de ansiedade trouxe na questão
de comer, né? Ou a pessoa não começou a comer, começou a entrar num estado de não querer comer, ou a pessoa começou a despertar ansiedade e descontar na comida. Enfim, eu acho legal também essa todo multidisciplinar para esse tipo de pessoa. E não achar de descontar tudo na comida e falar, olha, o remédio vai emagrecer e ponto. Não, é ter ética e saber que não é sozinho que vai, preciso de ajuda. E assim, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, de falar que existe sim outros profissionais que vão ajudar, né, como você mesmo está falando, não milagrosamente, mas te colocar no esteio. Eu estou precisando de um suporte psicológico, eu estou precisando de um suporte nutricional, e todo mundo junto, né? Você também trabalha com outras pessoas também, né, é multidisciplinar, né, no caso, multiprofissional, para ajudar essa pessoa a conseguir. Principalmente a psicologia, né? Porque a gente vê essa condição da fome emocional, da Sim. ansiedade. Então, sem dúvida, assim. É, e às vezes eu converso com os pacientes, quando o paciente chega assim, ai, Natália, eu fui. Aconteceu agora, né? A semana passada. Eu fui no endócrino e aí Uhum. passou aquele remédio que é R$ 800. E aí eu falo, poxa, olha só, pensa bem, R$ 800. Não seria melhor você investir num personal trainer, Uhum. 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, se der, num acompanhamento psicológico, e aí integrar isso tudo com acompanhamento nutricional? Eu acho que pensando a longo prazo é melhor, porque o remédio ele entra nesse redemoinho que a gente está falando, quer dizer, ele faz efeito sim. Os próprios médicos entendem que ele faz efeito enquanto você está tomando. E se Mas você também, para de tomar, mas também, olha só, tem muita gente que faz remédio de muleta, né? Quando sim. você tá usando o remédio, a pessoa, ela dá todo o gás naquele momento que tá usando o remédio. Então, ele, além de fazer o efeito farmacológico, Tem o existe efeito motivacional motivacional psicológico, e né? de doer o bolso. Doeu o bolso, né? Eu não vou jogar R$ 800 fora, né? É exatamente isso. 1.000 e pouco. Uhum. Enfim, nessas clínicas enormes, enfim, é mais ainda. E vamos que vamos. Então a pessoa acaba se focando. Não, eu preciso, porque eu tô gastando, né? Tá doendo no bolso. Uhum. E vai com aquela motivação. Gente, pega aquilo, reverte em comida saudável, Com certeza. reverte em um personal mesmo, como você tá falando. Os profissionais de educação física estão aí dando toda a motivação que a gente precisa. A gente chega Uhum. morto lá. Ele vai lá dar aquela ajuda, aquele up na gente. E outra coisa que eu acho tão legal que as pessoas falam assim, isso eu já ouvi. Pagam-se remédios caros, mas acham que dieta é caro. Dieta que eu tô falando para emagrecimento, né? Aham. O nome não é exatamente a dietoterapia, mas enfim. Você sabe explicar melhor, eu não sou nutricionista. Mas enfim, a pessoa acha que comprar é mais fácil comprar o remédio do que ir num sacolão, num hortifruti. Comprar comida saudável. Mas aí Ah. entra, ó, vou te dar um exemplo. Quando eu faço o pré-natal nutricional, né, eu faço o acompanhamento nutricional para gestantes, em geral, a maioria das gestantes procura um nutricionista, assim, Natália, eu tô te procurando porque eu não quero ganhar muito peso na gravidez, Uhum. quero fazer o acompanhamento nutricional para ganhar o peso certinho durante a gravidez, de acordo ali com a necessidade. Então, sempre esse pensamento do acompanhamento nutricional, do pré-natal nutricional, pensando em peso. E aí, assim, de cara, a gente já vai trazendo o efeito real do pré-natal nutricional, Uhum. que é a nutrição fetal e como a sua alimentação durante a gravidez vai influenciar na nutrição do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos para a gravidez gemelar, em vários sentidos. Então, hoje a gente sabe que essa nutrição materno-fetal, ela repercute em indicadores de saúde da vida adulta, né? Então, quer dizer, tem indicadores de saúde de um homem de 30 anos que estão relacionados ao que a mãe dele comeu quando ela estava grávida dele, há 31 anos atrás. Nossa. Então, isso é importante, quer dizer, então você entender, assim, que tipo de alimento, ou, por exemplo, a gente está falando tanto de aspartame, né? Essa semana vai ser uma semana que a gente vai falar muito de aspartame. Até fiz um conteúdo semana passada sobre isso. E aspartame na gravidez, a gente tem alguns estudos apontando ali como um problema. Então, as minhas grávidas eu já oriento a não fazer uso de aspartame. E aí não é só o adoçante aspartame, é alimentos industrializados, né? Uhum. Então, acho que assim, voltando para a questão de emagrecimento, Uhum. é você entender
que a forma como você se alimenta é a forma como você está colocando combustível ali no seu carro, né? Então, se você coloca combustível adulterado no seu carro, vai dar ruim com o motor, Sim. né? E aí, a forma como a gente se alimenta não é só... Porque se eu penso assim, eu falo assim, coloca 25 litros de gasolina, coloca 30 litros de gasolina, coloca 40 litros de gasolina. Eu tô falando das calorias, né? Sim. Então, eu vou comer 1.500 calorias, eu vou comer 2.500 calorias, eu vou comer 3.500 calorias. Quer dizer, pode ser o volume de combustível ou o volume calórico, mas de má qualidade. E aí, o que vai acontecer com o motor, né? O que acontece com o nosso corpo? Então, a gente pensar nisso, que assim, vale a pena a gente investir numa rotina alimentar balanceada, saudável. E, por exemplo, a gente estava falando de gastos, né? Sim. Vou gastar com remédio e não vou gastar com alimentação, né? Ó, manipulação, Nossa. né? A gente está falando de gastos, a gente tá falando das canetinhas. Manipulação. Uhum. Aí tem uma questão, Marcela, que agora na nutrição também tá assim, Demais. demais, né? Marcela, não é possível para ser saudável, precisar gastar R$ 2.600 de manipulação. Marcela, isso não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Quer dizer, porque para uma pessoa, vamos pensar que não fosse manipulação, vamos pensar que fosse assim, é, até uma doença grave. Fala assim, olha, lúpus e, ó, para você ficar boa do lúpus, você tem que tomar esse remédio aqui, é R$ 2.600. Até numa situação assim, eu Bem acho que nem baixo. acontece. E se Sim. fosse, seria uma coisa assim, nossa, uma doença grave. Nossa, fulana, caramba, tá com um problema grave de saúde, tá gastando R$ 2.600 de remédio para poder tratar o lúpus. Estou dando um exemplo, né? Uhum. E eu tenho visto corriqueiramente receitas de manipulação que, enfim, os pacientes, porque eu fui no profissional tal, até nutricionista mesmo. Receita não é nem receita carimbo CRM, não, carimbo CRN. E aí vem com aquele monte de suplemento que, assim, o intestino, ele não vai ter nem sítio absortivo para aquilo tudo. Não tem Meu como. Deus, que é isso tudo? Cápsulas e cápsulas e cápsulas. Então, assim, hoje, eu posso dizer que eu sou, assim, contra 90% das indicações de manipulação. E eu mesmo, na minha prática clínica, eu gosto, né? A gente tem respaldo, evidência científica para associar o plano alimentar personalizado à suplementação. Mas, assim, a suplementação personalizada, de acordo com a necessidade de cada paciente. Isso também é uma questão que a gente vê nessas mega receitas de manipulação de mais de R$ 2.000. Tudo igual, né? Tudo igual. Tudo igual, não é Você vê, individualizado o se negócio, foram né? 30 pacientes no dia, pode acreditar que pelo menos 25 vão sair com aquela receita que é desse jeito aqui. Isso aqui não é receita não, tá, gente? Isso aqui é, é São os estudo. estudos dela. Mas assim, as pessoas saem assim do consultório, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo Aí pronto. já chegou lá na farmácia e já tem uma pessoa da farmácia mandando mensagem: olha, ficou aqui tal, 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 2.600, 2.500, 2.200, 2.800. Será que é necessário você gastar R$ 2.600 com receitas de manipulados que o nutricionista te passou para você ser saudável? Será para você ficar saudável, para você emagrecer, para você ter performance na academia, para você performar no teu treino de CrossFit, para você performar na tua corrida? Será que é necessário? Então, assim, de fato, está havendo uma banalização, Sim. né? Uma banalização da prescrição, podendo trazer, né? Podendo trazer efeitos colaterais e agravos à saúde para esse paciente que faz uso desse combão de suplementos indevidamente, né? Uma coisa, por exemplo, que eu tenho visto demais, intoxicação de vitaminas. Hoje a gente tem 8 ou 80. Eu vejo muitos pacientes com hipovitaminoses, né? Então, Uhum. paciente com vitamina D baixa, com vitamina B12 baixa, com ferro baixo. Então, a gente vê as hipovitaminoses, que também estão relacionadas enfim, há uma rotina alimentar com fast food, com alimentos nutricionalmente de baixo valor nutricional, uma alta densidade calórica e baixa densidade nutritiva. Então, a pessoa não consegue obter a necessidade diária dela de vitaminas e minerais a partir da alimentação, e aí o organismo sente falta, Uhum. o estoque está baixo.
Mas eu tenho visto também as hipervitaminoses, né? Então, quer dizer, você pega um paciente com uma vitamina D de 102, isso pode levar à intoxicação, né? Então, assim, e aí aonde você vê? Você vê isso às vezes numa condição ali de uma manipulação que tem vários ativos, e aí, junto com o manipulado, a pessoa também toma a vitamina que ela comprou na farmácia, às vezes por conta própria. Então, assim, essa automedicalização, essa autossuplementação, ela também é muito perigosa. Eu Uhum. sempre explico que é importante, assim, eu mesmo, eu só prescrevo vitamina D quando eu vejo o exame do paciente. Então, assim, hoje a gente não tem evidência científica para a gente fazer a prescrição de vitamina D. Isso foi até uma caixinha de pergunta que eu coloquei lá no Instagram e várias pessoas colocaram, É né? porque tá uma coisa, tudo é vitamina D. Uhum. Falta de vitamina D. Gente, acho que é minha vitamina B, acho que é minha vitamina D. Como é que acha que é vitamina D, gente? É porque não tá pegando sol, alguma coisa assim? É por isso, gente? Porque o pessoal fica tá numa ânsia de achar que todo o cansaço, não sei o que, é vitamina D. Aí chega lá, não é nada raio da vitamina D, Pois é, gente. tem que dosar, né? A gente tem que Ou dosar. então a pessoa que vai lá, pega a vitamina D e taca ali vitamina D na pessoa. E É. toma ali vitamina. Fica lá aquele gráfico, quando vai fazer o exame de sangue, tá aquilo lá em cima de vitamina D. Eu já vi, inclusive. É, com certeza, é o que eu oriento, assim, vai fazer o uso da vitamina, tem que fazer com a prescrição, porque, enfim, o que que a gente vai considerar? A gente vai considerar primeiro, essa pessoa pode suplementar, por quê? Uhum. A vitamina D, ela é ativada na pele, hidroxilada ou ativada no fígado e hidroxilada ou ativada no rim. Então, se a pessoa tem alguma doença renal, se ela tem alguma doença hepática, eu tenho que considerar isso quando eu vou fazer a prescrição, tá? Então, Uhum. às vezes a pessoa, eu tenho fígado gorduroso. Então, isso é uma doença hepática. Uhum. Eu tenho cisto renal, tenho rim único. Isso é uma doença renal. Então, quer dizer, são condições que influenciam na suplementação de vitamina D. E mais importante, Marcela, assim, na farmácia comum, farmácia, loja de produto natural também, você tem vitamina D de 200 UI, de 400 UI, de 1000 UI, de 2000 UI, de Uhum. 4.000 UI, 5.000, 10.000, 15.000, 50.000. Não precisa manipular. Gente, manipular a vitamina D, para quê? A gente vai na farmácia. Eu quero passar para o meu paciente 15.000 UI uma vez por semana. Ele vai na farmácia, ele vai comprar. Eu vou fazer a receitinha. Eu vou passar 4.000 UI por dia. Ele vai na farmácia, ele vai comprar. Mas isso tudo individualizado. Então não é pra entrar na loja e Sim. sair como, não, eu tô com baixa, eu vou pegar o que tem, quanto mais uísque ainda, quero essa. Não, não é assim. A Natália vai olhar o paciente. E outra coisa que eu acho legal é que as pessoas chegam assim, você tá falando de, por exemplo, 2.600, vamos falar bem financeiro, que isso ruge, né? Assim, quando fala de dinheiro. R$ 2.600. Cara, é dinheiro pra chuchu. Vamos parar pra pensar. Mensal, porque essas coisas são mensais que vêm, né? Uhum, A fórmula é mensal. Pra uhum. você, tem que voltar lá pra fazer mais 2.600, 3.000, 1.000, que seja. Gente, o que que dá R$ 2.600 num hortifruti? Pois é, Tu não pois consegue comer. É porque, olha só, 2.600 pra pessoa, é individual, tá? Isso não é pra uma família, não. Isso é individual. Imagina você ir lá pra comer, tipo, igual aqui morango, uva e tal, não sei o quê. Quanto que você gasta? Tudo bem que não tá nada muito barato hoje em dia. Mas R$ 2.600 por pessoa, por mês, surreal, né? é Na algo verdade, meio bastante surreal, né, mas aí gente? volta naquela questão da fórmula mágica, né? Então, quer Uhum. dizer, eu quero acreditar que existe uma poção mágica, que existe uma fórmula mágica, e aí, assim, essa fórmula mágica, ela vai me fazer alcançar o resultado que eu quero, pegando um atalho rapidinho. E é isso, né, gente? Assim, a gente tem que ligar o desconfiômetro quando a gente pega, assim, essas receitas sem pé nem cabeça de manipulação fora da realidade. Ou seja, só se você é uma pessoa muito doente, né? Então, assim, nossa, meu Deus, eu estou muito doente, eu preciso de R$ 2.500 de remédio. Mas aí é um problema gravíssimo, pontual. Isso não é receita pronta. Como você falou, de 30 a 25 vem assim, né? São problemas É. muito pontuais. Pessoas que estão realmente com uma condição de saúde muito drástica, assim, que precisa desse aporte aí de vitaminas, de remédio, que eu acho bem difícil a acontecer. São coisas muito pontuais mesmo. Uhum. Doenças, assim, Ó, só bem. pegando um paralelo, por exemplo, uma nutrição integral, né? Uma pessoa que está com um problema de saúde gravíssimo, que teve um derrame e não pode fazer alimentação. Marcela, nem a nutrição integral é R$ 2.600 por mês. Então, quer Uhum. dizer, gente,
corre que é cilada, né? Não tem o... Corre Bino. Corre, Bino, Que é é cilada. Então, gente, olha só, a Natália tá falando algumas coisas aí, alguns gatilhozinhos que dá pra entrar aí, umas frases assim, que dá pra saber onde que a gente tá pisando em solo firme, ou você tá indo pra um lamaçal, né? Dá pra falar aí, dá pra ter quem tem uma noção aí, tá vendo a live, dá pra ter uma noção do que ela tá falando, de que tá, opa, eu tô indo pra um lado que não tá muito certo, opa, esse lado aqui já tá mais ético pra eu poder seguir. Dá pra fazer. Ah, e outra coisa, tem gente que pensa na questão de fazer dieta, que tudo é muito caro. Eu tenho mais esquetes na internet, umas brincadeiras, uns memes, dizendo assim que o nutricionista pediu leite de cabra do monte de não sei o que. Rararara. Gente, a verdade seja dita, quando a gente vai na consulta com a Natália, existem, óbvio, opções, mirtilo, né? São frutas, assim, até, ou alimentos, assim, diferentes. Mas ela leva pra realidade da pessoa também. Não é não? Com Você não olha pra pessoa, certeza. você olha pra pessoa e vê a realidade né? O que que ela pode, o que que ela não pode, enfim. Realidade financeira, realidade cultural, Tudo é né? avaliado. Com certeza. Então, por exemplo, raízes, né? Batata doce, Uhum, aipim, inhame, eu acho que são super válidos. Hoje eu vejo que as pessoas estão bem abertas a assim, Natália, eu vou fazer um café da manhã, eu vou no meu café da manhã comer batata doce. uhum, Ou usar uma raiz ali como opção de carboidrato na refeição. E isso sempre assim, inserido no contexto cultural. Mas, por outro lado, eu tenho pacientes que têm esse apego com arroz e feijão, né? E o arroz e feijão, ele pode ser uma base alimentar muito saudável. uhum, Se você consegue combinar ali o arroz com feijão, com a questão da saciedade, da fibra, né? Então você tem o arroz com feijão, mas você tem ali uma salada crua que vai te dar mastigação, que vai te dar crocância, que vai te dar ali nutrientes diferentes, porque na verdade cada grupo de alimento vai trazer para a gente um tipo de nutriente. uhum, Então, assim, o segredo da alimentação balanceada ou da alimentação saudável, sem dúvida nenhuma, é a variedade, né? uhum. Então, quer dizer, hoje a gente está como se a batata doce tivesse uma equipe de marketing, né? Assim, tipo, enfim, Deus que pegou ali o pessoal ali, não, olha, vocês aqui, vocês vão fazer o trabalho de marketing da batata doce. A E parte da você batata doce é vê ótimo. porque parece que assim, a batata doce resolve tudo. Você quer ganhar massa muscular, você vai comer só batata doce. E aí, o que que eu tenho visto, às vezes, uma consulta de primeira vez do paciente? Os pacientes perdidos, porque vê essa informação na internet, e aí come batata doce no café da manhã, no almoço, no jantar. O que que acontece? Você entra numa monotonia alimentar e isso vai Verdade. levar um estresse de paladar. Aí você está seguindo aquela rotina alimentar que você acha que é saudável e, enfim, você vai enjoar rapidinho. Mas isso foi uma moda. Tudo era frango com batata doce. Frango, batata doce. Então isso ficou fixado na cabeça da pessoa. Como você falou, o pessoal do marketing da batata doce foi forte. Porque parece, né, que a Batata Doce, né, a entidade Batata Doce, contratou uma equipe, né? É Você, muito bom. olha, gente, vocês vão trabalhar pra mim. Vocês vão dizer que eu Ah, sou saudável, que eu sou maravilhosa, que eu curo tudo, que eu curo frieira, que eu emagreço, que eu dou o músculo, que eu deixo o cabelo lindo. sim. Gente, não é assim, até porque, muito importante, o estresse de paladar, a monotonia alimentar. Então, para você manter uma rotina alimentar saudável, se você tem um grupo pequeno de alimentos, então, por exemplo, eu tenho ali 5 alimentos: frango, batata doce, banana, Ih, são as vedetes mesmo. ovo É. e brócolis. E aí você passa 30 dias comendo só esses 5 alimentos. Isso vai gerar uma monotonia alimentar, um estresse de paladar. E aí essa condição dessa tua reeducação alimentar, entre aspas, é uma condição estressante. Você não obtém todos os nutrientes, porque a premissa da nutrição é a variedade. Então, a Sim. gente tem, assim, nutrientes que eu tenho na batata doce, nutrientes que eu tenho no arroz integral, nutrientes que eu tenho no arroz branco, nutrientes que eu tenho no aipim, e por aí vai, né? Aipim, eu amo aipim. Ai, É, isso, inhame. Eu achei legal, assim, porque isso também foi... Quando eu fui na Natália, ela falando do arroz e do feijão, a primeira vez eu fiz porque eu ganhei peso na gravidez, eu era bem magrelinha, eu ganhei o peso da gravidez, eu queria voltar, fiquei aquela coisa, né? Achar que com 2 meses eu tinha que ter o corpo que eu tinha antes da vida inteira.
Então a gente entra numa uma piração, assim, digamos, mas acho que até os hormônios mas isso também tem 1000 anos atrás, né? Isso foi em Uhum. 2012, eu acho que eu fui. É, Teus 2012. meninos já são rapazinhos, É, né? o Matheus vai fazer 11 anos. Olha. Então, ele tava com 2 meses e eu entrei numa loucura, assim, porque eu não comia daquela forma, né? E comecei a comer. Eu não sei se é por conta que o amamentar dá muita sede, né? Uhum. Então eu bebia muita água, mas também não queria só beber água porque eu tinha pouco leite. Então eu fiquei numa piração. Aí também é psicologia, tá? Uma piração que eu tinha que beber leite, leite. Aí eu bebia muito leite. Até uma hora que eu falei assim: ué, gente, eu não tô emagrecendo conforme eu tinha que emagrecer, eu tenho que ir pra fazer uma dieta pra emagrecer. Que a gente, depois que tem o bebê, a gente acha que o bebê vai sair, o corpo vai ficar do jeito que era antes. Não é, tem tempo pra isso, né? Enfim, aí fui eu pra Natália. Eu não queria comer feijão, mas nem que a reza, nada. Eu queria comer alface e frango, era basicamente isso. A Natália me deu uma aula dizendo quanto que o Matheus tinha 2 meses, que precisava daquele feijão. Aí na minha cabeça, olha só, eu trabalho com a área de saúde, né? E a gente, quando é mãe, vira leiga, completamente, fica meio, né? Aí eu falava assim, mas como é que ele vai comer feijão? Ele não. Não, seu leite, ele vai precisar, porque passa. Ela, gente, ela me explicou tanto isso. Eu nunca mais vou me esquecer. Quando eu tive o Lucas, eu já sabia que eu tinha que comer os alimentos, aquela parte nutricional, todos certinhos coloridos, né? Que a gente fala, fica o prato bem colorido. Eu já sabia o que tinha que fazer, porque ela me explicou a importância daquilo. Como você está falando, você falou anteriormente, que até a alimentação da mãe vai trazer para o filho, né? Dentro da barriga, para o feto, no caso, no embrião, o feto. Até depois, quando estiver adulto, o que ela comeu vai acabar afetando aquilo ali na pessoa, né? Então, como é importante essa orientação quando a gente é lá como paciente, porque mesmo eu sendo da área de saúde, eu não sou nutricionista, eu não sabia. Eu achava que para eu emagrecer eu tinha que tirar esses grupos, né? O feijão, o arroz e ficar só no alface, no frango, digamos assim. E não era, eu aprendi a comer com a Natália. E eu tenho que voltar lá, porque depois da pandemia acho que deu uma amnésia, né? Porque eu fico pensando, eu tenho que voltar lá. Tem que Eu tenho voltar. que voltar lá. Porque acho que deu uma amnésiazinha e deu, né? E daqui a pouco a gente tinha que dar uma enxugada. Mas eu sou regradinha. Porque eu também sou. Eu posso dizer que quando eu fiz, eu aprendi a comer, melhor dizendo, dentro da onde eu queria chegar, né? Também tem isso, onde meu corpo tinha que chegar. Que não adianta também falar que eu quero chegar a faqui, que não vou. Não é Sim, isso, né? respeitando o biotipo de cada um, né? Isso, exatamente. Que ela faz o plano alimentar direitinho pra gente chegar lá e emagrecer. Eu consegui, fui bem regradinha, no caso, segui exatamente o que ela falava, não sentindo fome nem nada, fazendo educação, a parte de educação física, né, com o educador físico, né, no caso a Tati, naquela época Uhum. junto comigo. E eu consegui, voltar ao meu peso e tô precisando de volta. É porque aquela condição era uma e hoje eu tô numa outra condição. A minha idade é outra também. Tudo isso vai influenciar, né, Com Natália? certeza, né? Assim, nosso primeiro que a gente tem o biotipo, que eu acho que é super importante. Assim, eu acho que o acompanhamento nutricional, ele dá para o paciente um autoconhecimento, Uhum, né? Você começa a se conhecer e entender como os alimentos influenciam no seu intestino, no uhum, seu sono, na sua pele, na sua imunidade, né? E uhum. aí, por exemplo, né? A gente está falando aí da. E é claro, a gente conhece como os alimentos influenciam no nosso corpo e o nosso corpo ele vai mudando, né? Porque, enfim, pode aparecer uma condição nova, você pode estar fazendo uma rotina de treino diferente, você pode ter uma rotina diferente de trabalho. Enfim, É. isso é muito, por exemplo, tem uma paciente que ela é médica e ela trabalha, enfim, como a maioria dos médicos, trabalha cada dia num lugar diferente, né? Sim. A maioria. E porque geralmente eles dão um plantão de 12, 24. Aí tem um local que ela dá plantão que não tem frigobar, que não tem forno de micro-ondas, que não tem nada. É Uhum. um local, assim, bem limitado de recursos, A sabe? esmo, E tadinha. aí ela, Natália, me ajuda, eu preciso de ajuda para eu saber como eu vou me planejar, né? E a Naquela ideia do fase. plano alimentar é que o plano alimentar ele sirva para gente como uma ferramenta. Uhum. Então, assim, eu vou pegar o plano alimentar e eu vou organizar a minha listinha de compras do hortifruti, do sacolão, do mercado.
A partir dali, eu vou organizar a minha despensa, eu vou organizar a minha geladeira. E aí você vai conseguir no dia a dia colocar em prática, né? Executar, concretizar aquelas refeições, aquela rotina no dia a dia. No início, você tá meio que ali, é igual quando você tá aprendendo a dirigir, né? É difícil você coordenar, né? Assim, passa a marcha, pisa na embreagem e tem que fazer as conversões e liga a seta. Uhum, Mas depois que você faz a autoescola, as aulas práticas, aquilo ali vira um ato condicionado, né? uhum. Então, o ato condicionado, quando a gente fala de mudança comportamental, né? O ato condicionado é quando aquilo ali já fez parte da minha rotina e eu não sofro para fazer. Então, por exemplo, comer legumes e salada no almoço ou, né, nas refeições. Quer dizer, quando você começa a exercitar, no início é um exercício. Ah, eu tenho que seguir. Deixa eu olhar lá o que está escrito na dietinha. Deixa eu olhar lá o que tem no plano É, alimentar. assim mesmo. E aí você pegou, fez a listinha de compra do sacolão, do mercado, organizou tua geladeira, organizou o cardápio da semana. Depois, quando você começa a colocar isso em prática, vira um ato condicionado. E às vezes o paciente fala assim, Natália, eu fui comer na casa de uma prima e, assim, não tinha nada. Tenho muita intimidade. Falei, fulana, você tem um tomate aí na tua geladeira? Tenho. Ah, me vê um tomate, por favor? Aham. Tá. E aí eu peguei, cortei, botei o tomate no meu prato ali e tal, assim, porque entrou como ato condicionado, né? Quer dizer, você já assimilou. Aquilo ali já é absorvido e assimilado. É igual quando você está dirigindo, que você não tem que lembrar que tem que ficar pisando o pé na embreagem. Você já pisa o pé na embreagem. Uhum. É um ato condicionado, um ato reflexo, E eu né? falo isso muito até pra Vinícius. Eu falo, Vinícius, eu não tô legal. Eu falo assim, eu não tô seguindo, não tô, meu corpo não, eu não sou essa Marcela. Eu fico o tempo todo assim, eu falo muito com isso com ele, eu não é essa Marcela. Eu não comeria isso. E hoje eu tô comendo, sabe? Não tô dizendo ser radical, né? Mas assim, eu normalmente eu não comeria aquilo, porque foram muitos anos comendo certo, Uhum. né? Aí quando você vê que você tá pisando eu tô no caso que eu tô pisando na bola direto. Então assim, eu preciso voltar. Por quê? É uma outra Marcela, é um outro momento. É tipo isso, eu preciso adaptar o plano alimentar que eu sabia antes pra essa Marcela que tá surgindo agora, né? Porque aquela Marcela ali já estava toda condicionada. De repente veio a pandemia, veio tudo, mudou. Precisamos agora condicionar aquela realidade, para minha realidade agora, pra eu me acertar com relação a isso. Pegando o gancho a respeito disso, de você falar de se condicionar, né, e etc. Tem uma pergunta aqui na live falando assim: qual é a sua opinião com relação às pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica, né? Que os pacientes deveriam fazer um tratamento psicológico assim, antes para partir para a cirurgia. Né, no caso, a pessoa talvez com a psicologia, né, até uma psiquiatria junto com o nutricionista, todo mundo junto, não precisaria chegar ao ponto de se mutilar, né? Porque a cirurgia bariátrica, no caso, é um tratamento assim, mas é uma mutilação, né? Chega ao ponto da mutilação, né? Mas pra gente tem que ser pessoas que necessitar, né? Necessitam daquilo ali. Porque a pergunta é essa: o percentual que volta a engordar é grande? Porque não se mudou a cabeça, tô falando da questão do negócio. Assim, a gente não pode dizer que o percentual é tão grande quanto um tratamento clínico, né? Hoje, a cirurgia bariátrica, ela ainda tem, assim, ela tem um papel muito forte, né, no tratamento da obesidade, mas sem dúvida, assim, o acompanhamento psicológico, enfim, esse suporte do psicólogo, né, ele é muito importante em várias áreas da nossa vida, até para a gente entrar naquela condição que eu falei, do autoconhecimento, Uhum. da gente se conhecer, da gente entender o que que é gatilho. Então, assim, a recomendação do Ministério da Saúde é que, para a cirurgia bariátrica, Sim. né? Paciente com obesidade, naquelas classificações específicas, Uhum. que está há um ano exercitando, executando uma mudança de estilo de vida, que durante o período de um ano fez um acompanhamento nutricional, um tratamento clínico com o objetivo de emagrecer e não conseguiu, esse paciente tem indicação para fazer cirurgia bariátrica. Eh, e aí, a gente precisa esse paciente, ele precisa, no pré-operatório, do laudo do psicólogo, inclusive, né. Mas Uhum. esse laudo do psicólogo, a pessoa fala assim: "Ah, eu vou fazer bariátrica".
e a pessoa, por exemplo, nunca fez acompanhamento psicológico na vida. O certo é o psicólogo não dar esse laudo em uma consulta, na primeira consulta, né? Porque esse laudo, ele seria ali um parecer clínico de uma pessoa que já está fazendo um tratamento. O acompanhamento todo e É, não e conseguiu, não né? conseguiu. Então, na verdade, toda pessoa que chega no ponto da bariátrica, em tese, ela já deveria antes estar fazendo acompanhamento, toda a equipe multidisciplinar, né? Atividade física, nutrição, psicologia e a parte médica também. Na prática, a gente vê que não é bem assim, Não. né? A gente vê que tem casos, vários casos. Por exemplo, me lembro de um paciente que foi na consulta de primeira vez, Natália, eu vou fazer bariátrica, vim aqui para você me dar o laudo. E era de primeira vez. Eu falei, olha, mas assim, me fala da tua história, e fiz toda a anamnese com ele. Ele, inclusive eu tô aqui com o laudo do psicólogo, um psicólogo que trabalha comigo, ele fez o laudo pra mim. Eu falei, mas você se consulta com ele, você faz tratamento com ele há quanto tempo? Não, eu não faço tratamento com ele. Ele me deu o laudo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? Lá no centro cirúrgico, né, a bariátrica, ela tem um nomezinho que é gastroplastia redutora, né? Uhum. Então, a gastroplastia redutora, ela vai ser uma incisão cirúrgica no estômago e no intestino. E os cirurgiões, eles geralmente falam isso, falam, eu vou operar a tua barriga, eu vou operar teu estômago, não vou operar a sua cabeça. Aham. Então, assim, essa mudança de consciência, mas assim, eu tenho vários pacientes que fizeram bariátrica, tenho paciente bariátrica tardia, bariátrica agora recente, que fizeram há pouco Uhum. tempo. Tem casos que eu mesmo indico, tá? Tem casos que assim, você fala, Natália, você é contra? Jamais. Existem indicações clínicas. É igual eu falei da manipulação, eu falei 90%. Tem uns 10%, Mas tem os 10% 10%. isso. Então, tem paciente que, de repente, está até assistindo e que fala assim, ué, Natália, mas eu tô com uma receita tua de manipulada aqui. Sim, é algum ativo que a gente não encontra na farmácia, não encontra numa loja de produto natural e tem um benefício para aquela pessoa que foi prescrito, né? Uma coisa muito pontual. Igual a bariátrica, a gente tem indicações. Tem pacientes que eu mesmo falo assim, olha, a gente já está aí há um ano fazendo um acompanhamento e, assim, a gente não está conseguindo, assim, atingir ali aquele objetivo. Você tem riscos de saúde. Então, vamos usar esse recurso da medicina a seu favor. É isso, a gente entender que existem recursos de acordo com cada paciente, né? Exatamente. Porque não é uma fórmula mágica, como você mesmo falou. E a respeito da fórmula mágica e usando os pacientes, o que que você acha, como na questão da ética, né, reflexão sobre moral, de como cientista, desse pessoal aí que tá fazendo paciente de cobaia? Pois é, né? Isso aí é um problema, né? Porque assim, você pode optar por ser voluntário, falar, eu quero ser Participar do estudo voluntário, eu clínico, quero né? Você participar de um faz tudo estudo. isso. E aí, como que é o estudo, né? O estudo é, por exemplo, você tem ali um grupo de pesquisa que está lotado em instituto de pesquisa e eles vão trabalhar com humanos. E aí, esse grupo ele vai precisar de uma aprovação no Comitê de De Ética em ética. Pesquisa para que ele consiga ter aqueles voluntários para participar daquele estudo, Uhum. né? Teve um caso que ficou muito famoso, até puxando o gancho da bariátrica, que foi o médico cirurgião que fez a cirurgia do Faustão, né? Hum, A cirurgia do Faustão foi uma técnica cirúrgica sem validação científica. olha, eu não sabia. Então, assim, na época, né, foi uma loucura, Frisson. porque o médico ele foi investigado, ele foi afastado das Olha. funções, enfim, porque na verdade ele estava usando uma técnica dessa gastroplastia redutora, e essa técnica ela não tinha validação, ela não estava publicada, ela não estava validada, ela não tinha passado por todos as fases necessárias para que ela pudesse ser empregada em paciente. Ela estava em estudo, ela poderia ser empregada em condições de estudo, né? E isso, por exemplo, na nutrição, quer dizer, tudo que eu vou orientar o meu paciente, olha, né? Porque às vezes no consultório, né, eu vou usar uma linguagem para a pessoa entender. Eu falo assim, olha, Claro. isso aqui dentro do tratamento vai te ajudar a emagrecer.
E a gente tem hoje fitoterápicos, a gente tem hoje muitos recursos e a gente tem muita coisa, fitoterapia, que não precisa ser manipulada, que é maravilhoso, né? Então, hoje a gente tem diversos ativos que a gente consegue associar com o plano alimentar personalizado, que a pessoa vai obter um resultado. Mas, assim, tudo que for prescrito, que for indicado, que for aconselhado, eu tenho que ter um background ali. Fala assim, Uhum. olha, isso aqui tem validação, tem contraindicações, por exemplo, melatonina. Melatonina agora é uma febre, né, assim, porque, enfim, ninguém dorme bem, vida numa grande cidade, você tem ali diversas condições que atrapalham ali tua higiene de sono. Então, muitas pessoas têm essa queixa de um sono irregular, um sono disfuncional. A melatonina foi aprovada tem uns 2 anos, né, para comercialização e Uhum. venda. E, de fato, assim, muitas pessoas se beneficiam da suplementação de melatonina, mas ela tem contraindicações também, né? Então, por exemplo, pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, a gente vê que a suplementação de melatonina ela pode agravar essas condições, então não tem indicação. Então, assim, e aí a gente não pode, os profissionais, a gente tem que ter esse critério da clínica baseada em evidência, a medicina baseada em evidência, a nutrição baseada em evidência, para eu não fazer meu paciente de cobaia. Então, quer dizer, a partir do momento que a pessoa, não, eu vou fazer um tratamento nutricional com a Natália, eu preciso promover para esse paciente um tratamento sério, um Sim, claro. tratamento onde eu tenha ali, mesmo que aconteça algum problema, porque pode acontecer, mesmo com orientações baseadas em evidência, às vezes o paciente tem um efeito adverso incomum, mas eu vou dar ali a É um fato orientação, é o isolado fato daquele paciente, isolado. mas você soube que você introduziu aquilo ali. Opa, isso aí, É. vamos suspender, que pode ser isso. É, exatamente. Então, assim, desconfiar, né, de determinados protocolos, por exemplo, né? Tinha aí uma colega que fazia, assim, no início do tratamento nutricional, era um detox de 3 dias tomando suco de uva integral. É, 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 3 dias tomando suco de uva integral sem comer nada salgado, sem nada, era uma loucura. Quer dizer, aonde que isso está publicado? Aonde que isso foi estudado? Qual o benefício disso para o paciente? Nenhum. Mas, enfim, ela, para fazer um protocolo, enfim, que chamasse a atenção das pessoas que buscam a uhum. poção mágica, fazia esse tipo de tratamento nutricional, né? Quer dizer, a pessoa ficava nos primeiros 3 dias da dieta tomando suco de uva integral. Só isso, não podia comer nada além disso, não podia beber nada além disso. Mas o detox é mais ou menos isso, né? Mas pega um grupo de alimento e fica ali. Nesse caso, isoladão é o suco de uva, mas geralmente tem uns detox também que é coisa só verde. A dieta detox, assim, eu acho que tem várias nuances, né? Uhum. Eu tenho, inclusive, uma colega minha de faculdade, nós estudamos juntas, e ela hoje é professora da UFRJ, e ela tem um livro, mas assim, o livro dela é Nutrição e Desintoxicação. Mas você lê o livro dela, ela não manda ninguém tomar 2 litros de suco detox como um único alimento, não é isso. Ou fica só botando o único alimento como se fosse o desintoxicante da Isso, pessoa, né? isso é muito importante que as pessoas entendam, assim, né? Não existe um alimento Uhum. que vai te engordar e um alimento que vai te emagrecer. Isso não existe, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu comer alface todo dia, eu vou emagrecer. Não, isso não existe. Ah, se eu comer hambúrguer, eu vou engordar. Isso não existe. Então, assim, não adianta a gente colocar assim, existe um alimento que é o mocinho e um alimento que é o vilão. Não. É o conjunto da alimentação, o equilíbrio, é a sua genética, é a sua história clínica, é o seu biotipo, o quanto que você faz de atividade física, como é que é o seu desgaste diário. Uma pessoa que tem uma atividade laboral que exige muito do corpo, ela gasta mais calorias, né? Uhum. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? E como você vê nessa questão de nutricionistas que acham uma oportunidade de crescimento de trabalho para com outros profissionais embasados em metodologias empíricas? Pois é, né? Tem uma Então. galera hoje em dia que tá assim, né? Faz um collabzinho. É, Um collab. pois é, né? Assim, Um collab eu, empírico. eu vejo isso como um grande problema pro paciente, Sim, né? o pior é isso, o paciente. E a pessoa É. acredita naquilo piamente, gente.
Eu sempre converso, né, assim, sala de aula, né, eu dou aula, e eu converso sempre lá com a galera, com os meus alunos, ou até com pós-graduação, que na verdade a pós-graduação é muito legal, porque eu falo que, assim, é o momento que eu entro ali, compartilho com os meus colegas, porque os pós-graduandos já são São formados, já são formados, de isso. trabalho, somos colegas de trabalho, e a gente está ali, eu sou a mediadora do assunto, do tema, e a gente vai ali trocar informação. Claro, eu vou estar ali apresentando conteúdo, trazendo conteúdo, e eles vão estar trazendo vivência também. E eu falo, gente, hoje eu tô aqui e vocês estão aí. Amanhã eu posso ser a paciente que está internada no hospital que Isso, vocês estão claro. trabalhando. E a vida é assim, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, assim, poderia ser a minha mãe, poderia ser o meu filho, poderia ser o meu pai, e tá sujeito a um tratamento empírico, tá sujeito a um tratamento sem validação científica ou sem indicação, né? Então, é muito importante, assim, eu acho que eu sempre falo assim, né, que o paciente, todo paciente é o amor de alguém. É Então, eu verdade. tenho Eu tô que cuidando do amor de alguma pessoa. eu sempre tenho que pensar que assim, eu tenho que promover ali dentro da minha área de atuação, né? Eu como nutricionista, eu tenho que promover para aquele paciente ali o que ele vai conseguir executar, o que eu percebo que ele vai conseguir assimilar, e pessoas assimilam aconselhamentos diferentes. Então, eu vou entender qual é a necessidade desse paciente, o quanto que percebo que ele vai conseguir assimilar. E aí, a partir dali, a gente vai acrescentando as informações, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, Natália, eu tomo refrigerante todo dia. Aí eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar o refrigerante para 3 vezes por semana? Você acha que você consegue? Ah, acho que sim. Aí, bom, então eu estou dizendo que o refrigerante pode fazer parte da minha conduta profissional em alguns pacientes. Sim. Podem ter pacientes que eu vou prescrever refrigerante na dieta, digamos assim? Sim. Porque se a pessoa está trazendo para mim que ela tem um hábito atual, real, de consumo diário, o que eu vou trabalhar? Isso é muito comum, né, na nutrição clínica. Eu vou trabalhar na redução de danos, Sim. né? Então, eu falo assim, olha, então vamos diminuir, ou vamos diluir, ou vamos pensar em outras soluções gaseificadas, tipo água com gás, gelo e limão. Enfim, vamos ver como que a gente consegue. Então, assim, né, em vez do perfeito, é melhor o bem feito, Sim, com né? certeza. Então, assim, é muito importante, assim, a gente sempre pensar nessa condição de um tratamento mágico, milagroso, um protocolo, só eu sei fazer isso. E vou lá no fulano, na fulana, que só ele faz isso. Esquisito, esquisito. Tá no caminho estranho. Desconfia, desconfia. Tem um post seu no Instagram que é bem legal, bem engraçado, que você usa um áudiozinho falando a respeito, assim, que você tá estudando, né? E falou assim, você para dar aula, porque você tá falando da pós-graduação, né? Uhum. Que você vira uma mediadora ali do conhecimento. Aí você pergunta, fala o anjo sussurra no seu orelha. Não, a matéria, o anjo sussurrou enquanto É dormia. verdade que vocês, professores, Sim. estudam para dar aula? Mas Aham. não, é mentira. Todo o conteúdo é revelado para gente através de De sonhos. sonhos. E aí, Bem legal isso que você quando a colocou. voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? Pois é, na verdade, assim, o que eu entendo, né? Eu estudo nutrição há 2001, há 22 anos. Né? Você fala assim, Natália, mas quando você fez a graduação, eu estudava mais. Uhum. Claro, eu estudei no UFRJ, na UFRJ o curso de nutrição integral. Então, eu ficava de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, estudando, realmente. Hoje, eu divido meu tempo, Claro. né? Com a minha família, com os meus hobbies, com a minha academia, com o meu horário de estar trabalhando e com o estudo em curso, em congresso, o que eu estudo mesmo, que eu busco. É, e é isso, quer dizer, um eterno estudar, né? Então, assim, todo profissional de saúde, porque a saúde é muito dinâmica. Eu falei da Sim. medicina, que é um pouquinho mais rígida, e a nutrição ela é muito mais dinâmica, mas, assim, todas as áreas, a partir do momento que eu quero ser profissional de saúde, amiga, você vai estudar sempre, enquanto você estiver exercendo a profissão, porque as coisas mudam. Por exemplo, meu filho tem uma pediatra que agora ela saiu do Brasil e ela era pediatra dele desde bebê. Amo ela, a doutora Mônica.
E eu me lembro de uma consulta que o Raul era uma das primeiras consultas. A gente estava conversando sobre soro fisiológico nasal e ela me desaconselhou a lavagem. Quando a gente estava, ela explicou para mim de uma forma que eu entendi que era para fazer a lavagem nasal, isso em 2019. E aí ela me deu uma explicação. Falou, Natália, olha, não indico fazer lavagem nasal porque pode dar otite. Deu a explicação dela Sim. em 2019. E ela é uma pessoa que ela é muito estudiosa, ela é muito ciência, ela é maravilhosa. E assim, numa consulta no passado, ela já fez outra indicação. Falou, Sim. não, Natália, olha, você vai fazer o soro, me ensinou. Você vai pegar na seringa, vai lavar mesmo, virar a cabecinha, soro morninho, temperatura do corpo. Quer dizer, ela, enquanto médica, nesse período de 3 anos, ela adquiriu um conteúdo que, com certeza, aquilo ali foi publicado em guideline, diretrizes. Olha, a partir de agora, a gente tem respaldo para indicar a lavagem nasal como um benefício para a saúde da criança. E ela mudou. E eu acho que é isso, né? Assim, acho que a Não é gente da nada ciência engessado, né? só sei que nada Eu só sei que sei. nada sei, E isso aí aí. eu vou estudar. Então, assim, eu acho que eu sei. Ah, mas acho que eu posso saber mais. De repente, o que eu sei já não é mais o certo. De repente, tem algum paciente que vai ouvir, né, essa entrevista, que está ouvindo, ou vai ouvir depois. Fala, Natália, eu já fui na tua consulta em 2007 e Uhum. você me passou lá um plano alimentar que tinha Clyde e Becel. Uhum. Hoje, jamais, Uhum. jamais, até porque assim, o olhar mudou, o conteúdo, né, assim, o conteúdo publicado fez, assim, me fez mudar condutas, né, então, de fato, hoje, de repente, o mesmo paciente, o mesmo caso clínico, eu vou dar um outro tipo de conduta do que eu dei há 10 anos atrás, há 5 É, anos as coisas são atrás. orgânicas e vão modificando também. A ciência está aí a a passos largos, correndo, trazendo informação para a gente precisa estar atualizado. Por isso é tão Uhum. importante a gente estudar. Então, quando vai dar aula, ou fazer uma palestra, a gente estuda, a gente senta, a gente vai buscar informação para dar a mais atualizado possível, e daqui a alguns anos aquilo pode ter caído por terra. E outras coisas estão, porque a tecnologia, a ciência vai a passos largos. É assim que vai funcionando. Em falar em tecnologia, etc., vamos falar um pouquinho aqui de esteatose hepática, que eu estava vendo a sua live com o cardiologista, né, o Dr. Sérgio Costa, e onde que você enfatiza a importância da nutrição como a única forma eficaz de reverter a doença da esteatose hepática. Apesar dessa tecnologia toda vindo por aí, né, ainda é a nutrição. Visto que ao redor da esteatose hepática existem 1000 outras condicionalidades de injúria à saúde do indivíduo. Então fala um pouquinho aí pra gente a respeito da esteatose, essas condicionalidades que tem ao entorno, enfim, o fígado tá lá todo bombardeado, e aí? Fala aí. Pois é, né, assim, fígado gorduroso hoje é assim um achado, né, uma condição clínica que muitas pessoas têm, né. Uhum. A gente consegue diagnosticar através da ultrassonografia de abdômen total. É um exame em si que eu, como nutricionista, não posso prescrever. Então, exames de imagem, né, a gente não tem uma a habilitação técnica para prescrever, né. Então eu, como nutricionista, que tipo de exame que eu vou fazer? O exame físico, o exame de bioimpedância, que eu faço em todas as consultas. Na bioimpedância, a gente consegue medir o percentual de gordura visceral. A gordura visceral é um bom preditor de fígado gorduroso. Então, quer dizer, quando eu faço a bioimpedância com o paciente, eu vejo que ele tem ali um percentual de gordura visceral alto, eu chamo atenção, eu falo assim: Já olha, sabe que tem. procura um médico, geralmente eu encaminho para o cardiologista, porque hoje a gente sabe que a esteatose hepática ela está muito relacionada com riscos de doença cardiovascular. Então, pode ser rastreado pelo gastro, pode ser rastreado pelo cardiologista, pode ser rastreado pelo endocrinologista, tem várias especialidades, né? E aí, a gente também pode ver, assim, um indício de que o fígado não está funcionando bem através do exame de sangue. Mas é isso aí você pode pedir. Aí eu posso Esse pedido você pedir, pode né? pedir, sim. Isso, aí a solicitação de exames laboratoriais de sangue, urina e fezes, aí eu posso fazer, Uhum. que é o hepatograma, né? Isso. Que são as enzimas hepáticas. Então, essa alteração de enzimas hepáticas, ela pode mostrar que esse fígado não está funcionando bem.
E o fígado gorduroso nada mais é do que você ter um acúmulo, porque a gordura, a programação é a gente acumular gordura na forma de tecido gorduroso, né? É onde aumenta o nosso percentual de gordura corporal. Mas quando você começa a ter um aumento de gordura em órgãos, em tecidos, isso começa a afetar o funcionamento daquele tecido, né? E aí o fígado passa a não funcionar tão bem, porque eu tenho ali, atrapalhando o funcionamento dele, a gordura ali no meio, né? A gente não tem um tratamento clínico, farmacológico aprovado, né? Então, Uhum. por exemplo, eu fui no médico, atendo vários pacientes aqui. Natália, tô vindo aqui porque o médico me encaminhou para nutricionista, porque o médico detectou fígado gorduroso, esteatose, leve, moderada ou acentuada. E o médico falou que eu tenho que tratar com a nutricionista, né? E é isso, né? Então, Uhum. assim, a partir da alimentação, a gente vai ajudar esse paciente, né? Eu ali vou ajudar o paciente no aconselhamento nutricional a ele conseguir melhorar essa condição cardiometabólica e diminuir esse teor ali de gordura. E os pacientes têm uma boa resposta, né? Uhum. Fazendo pequenas mudanças ali no dia a dia da rotina alimentar, a gente acompanha e aí quando o médico entende que é oportuno, pede para repetir o exame e a gente espera que esse exame tenha regredido, né? Então é isso, assim, quer dizer, a gente consegue, em vários aspectos, a gente consegue tratar o paciente a partir de uma alimentação ajustada às necessidades, né? É muito importante, assim, por exemplo, fibromialgia também. É, fibromialgia, a maioria dos médicos, né, trata a fibromialgia com antidepressivo. Porque, enfim, a pessoa fica naquela condição, né? Fibromialgia é uma doença autoimune, onde eu tenho a condição da mialgia, que são as Sim. dores musculares, né? E a maioria dos médicos, assim, que não tenha muito essa linha funcional, vão tratar com antidepressivo. Quer dizer, o efeito da dor no psicológico daquele paciente, então vão amenizar essa condição. Do ponto de vista nutricional, tem muita coisa que dá para fazer, né? Olha E- que legal, não Então, sabia. Interessante. existem anti-inflamatórios naturais, cúrcuma, que é extremamente benéfica. Para paciente que tem fibromialgia, tem a possibilidade de fazer uso de cúrcuma, né? Que ela tem também algumas contraindicações. Uhum. Mas a gente tem, assim, diversas condições que vão fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, com uma alimentação mais saudável, né? Então, a gente tem muito essa possibilidade dos recursos que vêm ali de encontro a ajudar o paciente a tratar aquele problema de saúde, né? Ah, legal. Eu tô falando, eu achei interessante a fibromialgia porque minha mãe desenvolveu fibromialgia. Uhum, E eu não sabia qual a importância. Não, tudo bem que a gente sabe que a nutrição é mega importante, uhum, mas às vezes a gente acha que é só fármaco que vai melhorar uma condição dessa. Não, uhum. e como tem a nutrição consegue trazer uma qualidade de vida que a pessoa nem consegue fazer uma analogia. Fala, poxa, na nutricionista, se eu comer talvez algum alimento, pode dar uma condição de melhoria para essa a dor, né, que eu tô sentindo. Enfim. E, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho também, para as pessoas que estão em casa, como é importante as pessoas, quando chegarem para sua consulta, serem verdadeiras no que estão falando na hora da anamnese. Ah, isso é muito Serem importante. verdadeiras para você saber o que você vai fazer. Por exemplo, né, com o anestesista, se você mentir, ele te mata, sem querer, né? Com o Aham. nutricionista, não. Mas assim, Pra mim, por exemplo, não, doutora, eu uso fio dental todo dia. Mentira. Porque ah, você tá. Porque sabe, a gengiva. Gente, a gengiva fala, entendeu? Então, uhum, assim, como é importante essa anamnese na nutrição? Fala pra é gente. muito importante, né? Quer dizer, porque assim, a anamnese é toda aquela parte ali da consulta Uhum. que eu vou estar perguntando para o paciente diversos aspectos, né? Uso de medicamentos. Ó, vou te dar um exemplo agora, muito fresco na minha cabeça. Um paciente que já é meu paciente de longa data, Uhum. e aí eu tô vendo que ele tá com umas alterações ali de creatinina, né? Que é uma escória nitrogenada, tá relacionada à função renal. E a creatinina dele sempre esquisita, feia, alta, e diabético, né? Pré-diabético, nem era um paciente diabético tipo 2 não, pré-diabetes, né? Tolerância reduzida à glicose. E uma creatinina esquisita. E aí eu fui e falei, bom, eu vou fazer um encaminhamento para o nefrologista. Eu comecei, ainda estava fazendo a mão ainda, fiz todo o encaminhamento ali. E ele não era meu paciente de primeira vez, não, era tipo quinta consulta. Quando eu estava tipo no último parágrafo,
Aí ele falou assim, não, por causa da creatina. Aí eu falei assim, você toma creatina? Tomo. Aí eu peguei, falei, bom, peraí. Aí peguei o prontuário dele, assim, olhei todo. Falei, bom, eu não prescrevi pra você essa creatina, você toma por conta própria, certo? Isso. Aí eu falei, bom, então. Aí a Márcia, eu falei, olha, tá explicado. Então, quer dizer, esse paciente ele ia passar por um rastreio nefrológico por uma questão que ele não me relatou, né? Então, quer dizer, a creatina, a suplementação de creatina, né, para quem malha, para quem, enfim, tá dentro de uma academia já ouviu falar nisso, né? Uhum. Creatina é um suplemento indicado para hipertrofia muscular, Entretanto, algumas pessoas que fazem suplementação de creatina podem ter aumento nos níveis de creatinina sanguínea, creatinina sérica. E isso, na maioria das vezes, não é um problema. Isso é um achado clínico. Quer dizer, se você está tomando suplemento de creatina, os níveis de creatinina vão aumentar porque o seu organismo está metabolizando aquela suplementação de creatina. Só Uhum. isso. Só que a creatinina também é um marcador de função renal. Então, a partir do momento que eu tenho um aumento ali, aquele paciente tem um aumento de creatinina, ele pode estar perdendo a função renal, né? Então, o que eu indico nesses casos? A gente tira a suplementação de creatina, aí eu vou repetir durante 2 meses, geralmente. Eu vou repetir esse exame para ver se a creatinina diminuiu. Então, a gente vai ter assim, falar, bom, então era só isso, era só a suplementação. Nesses casos, a gente pode voltar a tomar creatina sem problema nenhum. Mas assim, você imagina, eu, na verdade, eu ia pagar um micaço, né? Porque Uhum. assim, embora eu sempre pergunto, você faz uso de algum medicamento? Anota. Você faz uso de algum suplemento? Anota. E a pessoa pode não falar. Então, quer dizer, ele ia chegar lá no nefrologista, se ele falasse com o nefrologista, o nefrologista falou assim, mas por que a Natália não te orientou? Era, enfim, né? Eu não falei. É, Eu não falei pra ela. é super importante. Existem medicamentos que têm ação, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento franco de gastrite. A gastrite é uma condição que diminui a digestibilidade de proteínas. Então, uma pessoa com uma gastrite ativa, franca, a suplementação de proteína não é o mais indicado, porque eu preciso de um estômago funcionante para que eu tenha uma absorção de proteína eficaz. Então, quer dizer, é um suplemento, é um paciente que tem que me falar, Natália, eu tô indo no gastro, eu tô tomando tais e tais e tais remédios. Olha aqui minha endoscopia. Eu peço para ver. Olha. Eu gosto de ver a densitometria óssea, eu gosto de ver o laudo da endoscopia, eu gosto de ver o laudo da colono. Então, por exemplo, tem um fitoterápico que é muito legal, que ele ajuda, né, no processo de emagrecimento, que é o croxativos. Ele é contraindicado para quem tem hemorroida, por exemplo. Uhum. E às vezes, quando eu pergunto, né, na anamnese, né, olha, você já fez alguma cirurgia, já tratou algum problema de saúde anterior? A pessoa esquece de falar e aí, enfim, existem condições que a gente contraindica, né? Então, hemorroidas, o croxativos não é indicado, pimenta não é indicado. Eu tenho que dar esse aconselhamento nutricional, por isso a importância de fazer uma anamnese cuidadosa, de fazer uma anamnese ali com atenção, né? Uma consulta ali que dura no mínimo 40 minutos, para conseguir realmente colher as informações clínicas necessárias, né? Pra depois não chegar e tá fazendo alguma coisa, tá dando errado e achar que é a Com dieta, o plano certeza, alimentar que tá seguindo, com né? certeza. Então, Natália, se nisso tudo que a gente tá falando, se você pudesse escolher um verso de uma música para se descrever, qual seria? Uma música, ó, vou falar, tava falando ali né, de paciente que se consultou há muitos anos e de repente vai na consulta agora e caramba, mudou tudo. A ciência é assim, né? Eu acho que quando a gente tem esse pensamento de exercer um trabalho baseado em evidência, então é uma metamorfose ambulante, né? Raul Então, Seixas. né? Toca Raul. Então, como é que é? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do do que que? ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? A velha opinião formada sobre tudo é aquela caixinha, né, que eu não penso fora da caixinha, Uhum. né?
Então, aquela velha opinião formada sobre tudo é uma verdade absoluta, né? Que eu não me dou o trabalho de contestar, duvidar, gerar uma hipótese e pesquisar, é, é, perseguir essa hipótese. Essa hipótese ela é verdadeira ou ela é falsa? E quando a gente pensa em ciência, né, a gente pensa nisso, em investigação, né, e é isso. E às vezes a gente pensa ali, eu tô ali com um processo ali que, olha, veio aqui uma publicação, veio aqui um artigo, veio aqui uma novidade com respaldo, vários grupos trabalharam em cima disso. E aí a gente muda tudo, né? E é isso. Acho que a metamorfose ambulante é o pensamento de quem quem acredita na É ciência, né? verdade. Quem acredita, quem tá na luz da ciência, acredita nisso. Não tem receitas prontas. A gente olha o indivíduo como único, é um ser único naquele mundo todo. Existe uma história pregressa também para aquela pessoa que vai ser analisada, vai ser individualizada e vai ser tratada da forma mais humanizada possível para a gente conseguir chegar juntos ao que a gente quer, né? Trazer saúde para aquela pessoa. Né, Com Natália? certeza, com Eu certeza. acho que todos nós, cientistas, a gente tem isso, a gente difundir, né, para o próximo, para os nossos, pro meu, no caso, os meus estagiários, né, para os meus pacientes, a verdade daquilo que tem gente na bancada ralando para estudar, para mostrar o que é de melhor para a qualidade de vida daquela pessoa, Com né? Então, a certeza. gente defende a bandeira ciência, nosso programa está aqui para isso. Obrigada, Natália, por ter vindo para falar a respeito dessa nutrição. Portas e microfones abertos para mais vezes vir aqui, porque o assunto é muito grande, tem muita coisa aí para ser falado. Agradeço a você ter aceito o convite e acreditado no nosso trabalho, acreditado nesse projeto, né? Nessa ideia de dar voz às pessoas aqui de Campo Grande que estudam, se esmeram, né? Às vezes abdicam de tempo para estudar tanto como você já fez. Eu também já tive, ainda tenho minhas fases, né, de estudar. Como eu vejo que tenho amigos e pessoas capacitadas aqui que não recebem voz, né, acabam sendo abafados por conta de holofotes. Então a gente acaba dando voz para essas pessoas. Então alguém que está em casa também que queira participar, não é só falando de ciência e saúde, não. Tem outras linhas aí, quem quer falar de parte de tecnologia, enfim, história. Tem uma galera. Eu queria trazer um historiador aqui, inclusive, Ai, que para falar legal. como é que surgiu Campo Grande, né? Ah, Se você legal. conhecer alguém, Natália, já Ah, vai. vou pensar. Pensa aí numa pessoa que eu quero trazer um historiador para falar como é que surgiu Campo Grande. O nosso bairro aqui, para a gente dar um Bacana. pontapé, que a gente quer saber, porque o pessoal fala de tanto de Campo Grande, como é que surgiu isso, né? A gente Uhum. também eu quero dar voz para essas pessoas que estudam, antropólogos. Vamos lá, vozes para vocês. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por contribuir com a ciência, com o conhecimento. Fala pra gente onde que você consulta, porque as pessoas que estão em casa que queiram ir também numa. Eu sou uma que vou lá. Ah, então, agradeço super o convite, adorei o bate-papo, adorei aqui, a gente ficou no bate-papo, não peguei aqui as frutinhas, olha, daqui É, a pouco eu vou pegar aqui um tem a moranguinho. resenha depois, olha É, lá. pois é. Muito obrigada. O estúdio é Nada. lindo, vocês estão de parabéns. Esse projeto é maravilhoso. Muito Tenho certeza obrigada. que só estão agregando pessoas maravilhosas e tem os próximos convidados também que eu já fuxiquei lá. Ah, São viu maravilhosos. os spoilers, né? Fico muito honrada em fazer parte aí desse time de convidados. E hoje eu trabalho em Campo Grande, minha terra, né, meu país. Eu Ah, atendo na Barra também, lá na uhum. Cardiomex, que é uma parceira de muitos anos, né? Comecei a trabalhar na Cardiomex em 2011, se eu não estou enganada. Então, assim, é isso. E muito obrigada, gente. Obrigada aí pela galera que está assistindo. E adorei. Natália, tem alguma pergunta que veio da caixinha de perguntas que você colocou lá que não foi respondida? Alguma coisa Não, a que você gente queira falar? falou, né? A gente falou das vitaminas. É, Foi? foi isso aí, foi isso aí. Sobre intestino irritável, tem alguma coisa? Ah, Síndrome então tem intestino aqui, irritável? tô vendo aqui o do leite, né? Se leite é inflamatório. É. Tem a ver com o intestino também, né? Essa questão, assim, é como a gente estava falando, né? De trazer um alimento como uma verdade absoluta, de ser o vilão ou o Uhum. mocinho. É,
Assim, o leite tem muito a ver com a forma como ele é consumido, né? Isso é uma Uhum. coisa que às vezes eu também converso com os pacientes, quer dizer, você bebe leite como? Aí o paciente fala, eu tomo leite com Nescau. Ops. Fala, então será que é o leite em si, ou algum nutriente, algum composto bioativo do leite que tá te fazendo mal? Ou será que é o que você coloca no leite, que Uhum. no caso o Nescau, Uhum. aí a gente tem que pegar a lista de ingredientes do Nescau e ver Sim. qual é, e ver dali o que que pode ser. Ai, Pode ser o corante de caramelo, pode ser a maltodestrina, pode ser o açúcar, né? Então, assim, cada caso é um caso. uhum. Então, sem dúvida, assim, o leite pode ser um veículo, dependendo da forma como ele é consumido, dependendo de como você combina ele, o que que você coloca dentro dele, Uhum. né? E claro, você pode estar transitando com alguma má absorção, que tem a ver com o mau funcionamento do intestino na fase absortiva. Por exemplo, a intolerância à lactose, que em adultos ela pode aparecer, mas ela geralmente é transitória. E isso a gente consegue, porque a ideia de, você tá com intolerância à lactose, não é só fazer dieta de exclusão, é entender por que que você tem essa condição da intolerância à lactose e tratar isso para que você recupere a tolerância à lactose, né? Porque não é só assim, então você tem que tirar a lactose, pum. Não. Sim. Você tem que recuperar, regenerar esse intestino, né? Ai. Acho que foi essa pergunta que eu me lembro que estava lá, que eu anotei aqui para poder falar com vocês. Então, gente, olha só, a Natália, eu já vou deixar o microfone aberto para ela porque ela vai voltar aqui. Eu vou fazer com que ela volte aqui para falar. A gente vai deixar outras caixinhas com outras perguntas, porque tem coisa também de síndrome do intestino irritável também, pessoas perguntando. Pra você responder, pra não ficar tão extenso, a gente faz alguma coisa mais pontual, papum. É isso, é isso, é Uhum. isso aí, a gente bota ela na sabatina. Bacana, Ela bom, bom. gosta, né? Bom. Muito obrigada, Natália, por ter vindo, Eu que tá agradeço, bom? amei. Parabéns pelo projeto, parabéns pela infraestrutura, o estudo está lindo. Ah, obrigada. Adorei. Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite pra vocês. A Natália atende em Campo Grande, atende na Barra também, né? Isso. Tem o Instagram dela que tá aí, ó, @nutri, Natália Eudes. A Natália também no Instagram dela dá várias dicas de receitas. Tem receita que eu pego lá. Uhum. Receita ou essas coisas que as pessoas. Alimentos, é assim, o assado, ela explica. Então, assim, é uma aula. O Instagram dela, quem entra lá, é uma aula também do que preparar, de como preparar, aquele alimento, o que que é a propriedade daquele alimento. Então vai lá que ela tem várias dicas também pra dar. Aí ela abre caixinha de perguntas também, tá sempre interagindo com as pessoas. Pode mandar direct que ela também ali responde e marcar uma consulta com ela que ela vai ver a pessoa, o indivíduo como individualizado, né? Porque o tratamento é único, é daquela pessoa ali em si, Show. né? Isso aí. Obrigada, Natália. Beijo, gente. Boa noite, bom restinho, boa semana. Quer dizer, começo de semana pra todo mundo aqui.